O site Agenda Maranhão inicia a série Memórias de São Luís. Vamos visitar lugares, conversar com pessoas, conhecer encantos da nossa cidade que fazem desse lugar um lugar especial. Nós vamos começar a série Memórias de São Luís pelo Matadouro da Liberdade, que em 2018 completa 100 anos. O matadouro que deu origem ao bairro da Liberdade. Para conversar sobre essa história emblemática da cidade de São Luís, nós estamos com o professor da UFMA, médico, professor do curso de medicina, Alcimar Nunes Pinheiro, nascido e criado no bairro da Liberdade, saiu daqui por volta dos 28 anos de idade para estudar medicina, e a gente vai colher um pouco dele agora, das suas memórias sobre o bairro da Liberdade e sobre o matadouro que originou toda essa região importante da cidade de São Luís. Alcimar, na sua linha do tempo, na sua memória, o que de mais importante que teus pais te contaram, que os avós contaram para teus pais e que vem passando de geração a geração e que chegou até você sobre o matadouro que deu origem ao bairro da Liberdade? Nossa, é muita coisa interessante, é muita coisa que dá uma saudade muito grande, ter que conversar sobre tudo isso, rever algumas coisas que ainda existem aqui na Liberdade. Mas olha, muita coisa que eu tenho na memória foram de conversas com meu pai. Meu pai também nasceu na Liberdade, aqui ele se criou e ele tem uma característica, ele nunca saiu daqui da Liberdade até quando faleceu há um ano, aos 90 anos de idade. O nome dele? Alcides. Meu pai chamava-se Alcides Silva Pinheiro, mas era conhecido como Doca, Seu Doca. Então, na Liberdade, se falar Seu Doca, os antigos certamente vão lembrar quem era Seu Doca. E ele gostava de contar história, gostava de relembrar as coisas. Ele me contava várias coisas. Por exemplo, quando eu, como a gente usa a expressão, né? Quando eu me entendi, não era Liberdade, era Matadouro. E por que matadouro? Porque era o matadouro modelo, onde acontecia o abate dos bois, era aqui no matadouro. Mas tudo não começou como matadouro. Aqui começou com o nome de Campina. Mas a história, a memória, meu pai falava que haviam 3 Campinas. Campina de Baixo, a Campina do Meio e a Campina de Cima. Vamos lá, a Campina de Baixo era a parte mais periférica, se a gente considerar o mar, a maré. Portanto, a parte que fica mais lá na frente, paralela, digamos assim, a hoje a Avenida Getúlio Vargas. Depois tem a Campina do Meio e a Campina de Cima é esta aqui onde nós estamos, onde foi construído o matadouro. Antes, voltando lá nos primórdios, conta-se que isso aqui era um sítio, chamava sítio Itamacaca, que o meu pai me contava que quando da construção do matadouro atual, do matadouro que foi o matadouro modelo, havia alguns locais com o chão tratado como se ele tivesse sido uma casa, uma residência. E diziam na época para o meu avô que aquilo havia sido um dos sítios da folclórica Ana Jansen. Bem, então começou com Campina, depois Campina do Matadouro, depois que Matadouro aí passou para Liberdade. Aqui nessa altura, mais ou menos,
tinha o que a gente chamava, uma estrutura que se chamava manga, que era como uma espécie de rampa, que era o acesso dos bois, quando desembarcavam os bois dos barcos, né? Era o boi que chegava por via marítima, vinha da Baixada. Vinha de Guimarães, Anajatuba, vinha boi para cá. Aí saltava nas gambarras e esses bois vinham para dentro do matadouro por esta via, né? Que essa rampa, que a gente chamava, não sei porquê, chamava manga. Era uma estrutura, eram várias colunas daqui até lá dentro d'água, de um lado e de outro, e entre uma coluna e outra, para cercar, tinha trilhos. E as colunas eram grandes, eram bem largas, e a gente sentava, um moleque em cada coluna, e ficava apreciando o boi saltar, toda aquela manobra. Os barqueiros puxavam no braço mesmo o boi até tirar de dentro do barco e empurravam. A maré era cheia, claro, só saltava boi com a maré cheia. Empurrava o boi para o lado de fora do barco, tirava o laço e a gente batia a palma, fazia assovio, aquela barulhada toda, que era para o boi subir nessa rampa que era a manga até dar a volta aqui e se recolhia para lá, que era o curral onde esses bois ficavam guardados, né? Alcimar, como era a chegada dos bois aqui na linha do trem para ter acesso à Liberdade, ao matadouro? Então, aqui era um outro episódio, né? Já falamos dos bois que chegavam nas gambarras. E aqui, a linha férrea era exatamente aqui, né? A estação de São Luís, a linha São Luís Teresina. E os bois chegavam, que vinham no trem, o trem parava justamente aqui, em frente à Rua da Frente, hoje Correia de Araújo. E os bois saltavam aqui, né? A boiada toda ia por aqui. Vejam a distância, só esse pedaço. Até lá no matadouro é uma distância enorme. Então a chance de sair, escapar um boi ou outro era muito grande. E era uma confusão, as pessoas corriam para fechar a porta de casa, quando escutava boi solto, aí era quase um desespero, mas divertido. Havia uma simpatia, né? Que se jogasse sal grosso no fogareiro, né? Sal grosso ou sal comum, isso fazia aquele barulho e a gente achava que aquilo, de qualquer maneira, atiçava, os bois ficavam mais oriçados e aí fugiam, né? Fugiam para as laterais, para as ruas outras qualquer, e aí tomavam as direções mais diferentes, para Camboa, para Brasília, ou aqui para a Floresta, enfim. E esses bois se soltavam, tinham os destinos mais diversos e a gente sabia, né? Acabava sabendo para onde é que eles tinham ido, para poder informar depois o pessoal, os vaqueiros, funcionários do matadouro, para que fossem lá capturar esses bois. Mas a gente fazia assim, fazia isso, jogar sal grosso, essa simpatia era interessante porque a gente tinha a impressão que se não fizéssemos isso, os bois não fugiam e não havia boi solto. E o que era interessante para nós era ter boi solto, né? Essa que era a nossa diversão, era a nossa alegria. Cem anos de matadouro, um século de história. Desses 100 anos, meu pai, seu Doca, viveu 66 anos aqui. Aqui ele construiu a casa dele, no matadouro. Aqui eu nasci, aqui eu me criei, aqui eu brinquei, me diverti, me eduquei. E aqui é minha origem. As minhas origens estão aqui no matadouro. E o seu Doca, o meu pai, como todo mundo chamava Cabo Doca, ele era, até morrer no ano passado, ele era o morador mais antigo daqui. Porque papai viu toda a história, desses 66 anos que ele morou aqui, que construiu e onde eu nasci. Então, a minha origem é essa, a minha origem é aqui, eu tenho orgulho disso.
E se tivesse que começar tudo outra vez, as brincadeiras, tudo, eu faria tudo de novo.